Boa noite, queridos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia. Nós estamos ao vivo aqui para a gente bater aquele papo das nossas tradicionais segundas-feiras, onde a gente conversa sobre catequese, história da igreja, curiosidades, assuntos sobre os sacramentos, muita coisa que eu tenho certeza que nos ajuda, nos auxilia na formação e na nossa espiritualidade, né? Hoje não vai ser diferente. O nosso tema de hoje nós vamos falar sobre a confissão, sobre o sacramento da confissão. Esse tema tão interessante da reconciliação. A gente ainda está no meio da quaresma, nós já falamos aqui recentemente sobre a própria quaresma, também falamos sobre o tema da redenção e hoje o tema então do programa Eclésia é a confissão, né? O Padre Guido já está aqui do lado esperando para a gente começar o programa. Agora, antes do Padre Guido começar a explicar e entrar para a gente no tema propriamente dito que é a confissão, quero lembrá-los, nossos amigos telespectadores da Rede Século XXI, nós estamos no meio da campanha Passos da Salvação. Essa campanha é importante porque durante essa campanha a gente lembra a importância da espiritualidade relacionada à campanha trabalhada e justamente essa trabalha com o tema da quaresma e também da Divina Misericórdia, que depois da Páscoa a gente tem a festa da Divina Misericórdia. E além de tudo, a gente lembra os nossos queridos telespectadores, nossos queridos associados, da importância de fazer sua doação, da gente manter essa obra de evangelização de pé. Nós contamos com o teu patrocínio, com a tua ajuda, e dessa maneira a gente consegue então levar até a casa de todos os brasileiros, todos os nossos telespectadores espalhados pelo Brasil e até pelo mundo, porque a gente também leva pela internet, essa palavra então da evangelização, transmitindo tudo o que acontece no movimento, dentro da Igreja Católica, nos tempos litúrgicos, nas celebrações, etc., que acontece aqui na Rede Século XXI, tá certo? Então a gente conta com o teu patrocínio, com a tua ajuda, ela é muito importante, não se esqueça, tá certo, gente? Então, como eu acabei de dizer, Padre Guido chegou a hora da gente conversar. Boa noite para o senhor, Padre Guido, mais uma semana, uma alegria estar aqui com o senhor. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. É sempre motivo de muita alegria e, ao mesmo tempo, de entusiasmo dialogar com os senhores, explicando a doutrina de Jesus e, sobretudo, neste momento particular do ano, estamos na parte central da quaresma, saborear até que ponto a bondade de Deus chega à vantagem de cada um de nós. Hoje nós falamos exatamente da confissão, que poderia logo dizer, Eric, que é um dos presentes mais bonitos que Jesus podia nos dar. Isto é, o perdão das nossas faltas na hora do nosso arrependimento. A tal ponto que é um benefício que se chama até de sacramento e que está a nosso serviço. Porque com a nossa fraqueza humana, com os nossos limites, notamos que nem sempre conseguimos ficar de pé. Caímos diante das tentações, mas Jesus, na sua infinita misericórdia, age à vantagem de cada um de nós, mexendo com a nossa consciência e diante da nossa boa vontade de sermos hoje melhores e diferentes de ontem, perdoa as nossas faltas. Pois é, esse tema é muito rico, eu tenho certeza que você aí de casa quer participar conosco, quer interagir conosco aqui no programa Eclésia, como acontece toda semana, você pode ligar para a gente no 3871-9620, nosso telefone aqui da Rede Século XXI para você participar, ou pelo e-mail eclesia@rs21.com.br. Faça a sua pergunta, o seu comentário, na medida do possível a gente tenta responder e conversar aqui com o Padre Guido, que já começou a explicar para a gente sobre esse tema que é a confissão, esse importante sacramento, como o senhor disse. Mas para a gente começar, para valer essa conversa, Padre Guido, quem instituiu, quem inventou, de quem foi a ideia da confissão? Olha, Eric, foi Jesus que tomou esta iniciativa. E esta iniciativa está registrada nos evangelhos. No mesmo dia que ele venceu a morte, através da sua gloriosa ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos e os cumprimentou, dizendo aquela famosa frase, "Evenu shalom aleichem", isto é, a paz esteja convosco, e logo em seguida Jesus disse, "Recebei o Espírito Santo", prestem bem atenção, "os pecados que vocês perdoarem, serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem serão retidos." A partir daquele instante, aqueles homens, os apóstolos, que já
3 dias antes tinham se tornado os primeiros sacerdotes, recebiam também o poder, em nome de Deus, de absolver dos pecados da humanidade. O núcleo dessa igreja primitiva, o próprio Cristo já havia ali iniciado, instituído na pessoa dos apóstolos, né? Eles já eram, vamos dizer assim, ordenados pelo próprio Cristo, né? Apesar que eles ainda não eram chamados de bispos, né? Isso aí veio um costume depois, porém, eles já eram os primeiros bispos nesse momento. Agora, é como se o próprio Cristo acrescentasse algo tão importante quanto a remissão dos pecados na missão dessa igreja que já estava nascendo? Exato. É bom deixar bem claro o seguinte: toda vez que o sacerdote administra um sacramento, age, se diz em língua latina, in persona Christi, isto é, representando a pessoa de Cristo, com um poder que não é um poder humano, mas é fruto da imposição das mãos do bispo, de uma riqueza do Espírito Santo, e o sacerdote administra as coisas sagradas, portanto, age sempre em nome de Cristo. Por isso, quando o sacerdote diz, eu te batizo, é o nome da Santíssima Trindade, eu te absolvo dos teus pecados, em nome da Santíssima Trindade. Antigamente, quando o sacerdote celebrava até o casamento, usava uma expressão em língua latina, eu junto vocês dois em matrimônio, em nome da Santíssima Trindade. Isto é sempre em nome de Deus que o sacerdote age. E além da confissão, quais são as outras ocasiões que ele está agindo em persona Christi? E existe também a possibilidade do padre trabalhar na evangelização sem estar agindo em persona Christi? Quando o sacerdote celebra a Santa Missa, né, age na pessoa de Cristo. Quando ele diz, tomai e comei, tomai e bebei, é em nome de Cristo que faz isso. Se realiza naquele momento um milagre no altar, chamado transubstanciação. Isto é, a passagem da substância do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo. Por isso, diante de todos os sacramentos, o sacerdote que os administra age na pessoa de Cristo. Sendo assim, padre, então, quais são os ministros que estão habilitados, então, a perdoar o pecado em nome de Jesus Cristo? Somente o sacerdote. Somente o sacerdote em função da ordem do sacerdócio, né, do ministério ordenado, como se diz, que pode absolver dos pecados. Diácono, por exemplo, não pode? Não pode, absolutamente. Certo? Portanto, somente o sacerdote em função do sacerdócio, que pode administrar este sacramento de absolver de todos os pecados em nome de Cristo. Agora, Padre Guido, que certeza a gente pode ter que quando Jesus, lá no dia da sua ressurreição, se referiu aos apóstolos que ele queria que esses apóstolos, então, perdoassem os pecados em nome do próprio Cristo, que certeza a gente pode ter que Jesus tinha em mente que, ao final das contas, a gente ia ter esse costume da confissão como a gente conhece hoje? É claro que Jesus tinha na sua mente tantas coisas boas e belas, né? E o sacramento da confissão, quando foi institucionalizado, digamos assim, e conforme os tempos da história, não era exercitado como no dia de hoje. Antigamente nós temos documentos de uma confissão na vida, durante toda a vida. Apenas uma confissão durante toda a vida? Uma confissão, exato, que era marcada não somente por um arrependimento e também um propósito firme, mas até de uma mudança radical no estilo de vida, no comportamento, no hábito de vida da pessoa que se reconciliava com Deus. Então quer dizer que nem sempre a confissão, o costume da confissão foi da maneira que a gente conhece hoje? Exato. A um certo ponto, a Igreja, por motivos pastorais, diante da fraqueza humana, achou por bem fazer com que o sacramento da confissão pudesse ser repetido várias vezes. Hoje é aconselhado
para que o sacramento continue dando aqueles efeitos que nós todos desejamos. Por exemplo, para nós, pessoas consagradas, sacerdotes, religiosos e religiosas, nas constituições, seguindo a orientação do Código de Direito Canônico, se aconselha uma confissão a cada 2 semanas. Daqui a poucas semanas, nós teremos a alegria no mundo inteiro de ver o Papa, o saudoso Papa João Paulo II, ser canonizado. Durante os 26 anos e meio do seu pontificado, para quem não sabe, João Paulo II tinha o hábito de confessar-se 2 vezes por semana. O Papa João Paulo II se Sim, confessava 2 vezes por semana. Exato, toda terça e sexta-feira tinha o hábito religioso de uma profunda humildade de confessar-se. Aliás, a gente vai mostrar no próximo bloco, você não sai daí não, recentemente a gente ficou encantado com a imagem que foi divulgada do Papa Francisco, do próprio Papa Francisco, Sim. do próprio Papa Francisco, se confessando, né? É uma coisa curiosa, né? Aliás, depois do intervalo, Padre Guido, que a gente está indo agora, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já, porque o programa Eclésia, ele acontece esse monte... a gente conversa sobre um monte de assunto, um monte de coisa, e você que está acostumado com o programa Eclésia, talvez você ficou com saudade do Padre Guido na semana passada, que nós não tivemos o programa Eclésia ao vivo na semana passada, devido a uma transmissão de uma missa das mãos ensanguentadas de Jesus, né? Hoje a gente está ao vivo, né? Então faça a sua ligação, ou participe por e-mail também, para que a gente interaja com você, para que a gente saiba o que você quer perguntar para o Padre Guido. Porque depois do intervalo, eu vou perguntar inclusive para o Padre Guido, quais são as condições para que uma confissão seja válida. O Padre Guido vai responder isso para a gente. Você não sai daí, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O programa Eclésia está só começando. Até já.